bem assim que as coisas funcionam, não é bem assim que as coisas têm que acontecer em meio à nossa vida. Então entenda uma coisa, Jesus, ele, em Mateus 8:23, vai dizer assim, você que tem Bíblia acompanha comigo, eu vou ler apenas alguns versículos e depois eu dou prosseguimento. Entretanto, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui. Vamos entender a realidade da época para podermos aplicar no nosso dia atual hoje. Fatinha Ladim, seja bem-vindo, eu recebi seu testemunho também, Deus abençoe, fiquei muito feliz, tá? Entrando ele no barco, eu vou silenciar o som todo para você poder entender. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Gente, olha onde Jesus estava, Mar da Galileia. Mar da Galileia naquela época. Jesus estava de um lado da cidade, à beira-mar. Estava de um lado da cidade, à beira-mar. E de repente ele vai falar para os discípulos que ele vai para outra margem, para o outro lado do mar da Galileia. Essa passagem, como os evangelhos são sinóticos, né? Ela está registrada em Mateus capítulo 8, do versículo 23, até Mateus capítulo 8, verso 23, está registrada em Marcos 4, 35, está registrada em Lucas 8, 22. A mesma passagem, eu vou sintetizar para nós podermos entender. Se você está entendendo o que eu estou falando, coloca aí amém, eu creio, eu recebo, estou aberto à voz de Deus. E olha que coisa interessante. O Mar da Galileia, tá? O Mar da Galileia, ele era conhecido, né, segundo um historiador judeu, ele era conhecido como um mar de fortes tempestades, chuvas, né, que eram eminentes naquela época. Ou seja, esta passagem vai nos relatar que Jesus vai entrar num barco que alguns historiadores, numa corrente majoritária, entendem que aquele barco era de propriedade de Jesus, mas tinham vários barcos no mar da Galileia. Olha só que coisa interessante. Jesus vê vários barcos no mar, tá? Isso é forte demais. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus, já sinto forte a presença de Deus aqui. Jesus, mesmo conhecendo que o barco que ele iria entrar poderia levar ele para o que as pessoas já sabiam, ou seja, eu vou entrar nesse barco, vou entrar nesse mar, mas estou sujeito a enfrentar essa tempestade. Olha que coisa, olha que coisa. Eu vou entrar nesse barco, eu vou entrar nesse mar, mas eu sei que vão vir tempestade, ou seja, eu vou entrar nessa parada, eu vou entrar nesse negócio, eu vou entrar nessa situação, eu vou entrar nesse ministério, né? Eu vou entrar nesse algo, mas eu já sei que eu vou enfrentar, eu vou entrar nessa obra, eu sei que eu vou passar, eu vou entrar de cabeça nesse ministério, eu sei que eu vou sofrer, eu vou entrar de cabeça nesse projeto, mas eu sei que eu vou sofrer. Olha que coisa interessante para você já entender no mistério, né? Glória a Deus, aleluia. Então o que Jesus vai fazer? Jesus primeiro vai dar o exemplo, ele vai saber, tem perigo no mar, mas eu vou no mar, porque é através do mar que o milagre acontece, que a bênção chega, que o projeto é realizado. Jesus vai dar o exemplo, ele vai ver vários barcos, mas vai entrar, segundo um historiador, no barco dele, de propriedade dele. Vamos trabalhar com a hipótese que isso seja verdade, tá bom? Ele vai entrar no barco dele. Agora, os discípulos que estavam com Jesus poderiam entrar em outros barcos e seguirem Jesus na mesma trajetória, correto? Correto? Os discípulos poderiam ter feito isso.
Só que entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Porque Jesus já tinha avisado, eu vou para o outro lado. Eu não vou ficar aqui nesse lugar. Eu vou dar uma guinada na minha vida longa, vou enfrentar, estou sujeito a tempestades, a ondas, mas eu vou. Jesus estava conformado, eu não vou ficar mais aqui, eu vou dar a volta por cima. Eu não aceito mais a situação, eu vou para o outro lado. Glória a Deus. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou dar a volta. Eu não vou ficar mais desse jeito, eu vou para o outro lado. Olha que coisa interessante. E os discípulos, de vez em entrar cada um em seu barco, falaram, não, vai ficar apertado esse negócio, vai ficar com bastante gente desse barco, mas eu não vou entrar no meu barco não, eu vou entrar no barco que Jesus está. Aleluia, Natália. Eu vou entrar no barco que Jesus entrou. Ou melhor, eu vou entrar no barco que é construído pelas mãos de Jesus. Eu vou entrar no barco que é da autoria de Jesus. Eu vou entrar no barco que Jesus está. Eu tenho meu barco. O barco é aquele negócio que você constrói para te proteger do meio do mar, para te conduzir no meio do mar da vida, para te levar para os lugares. Só que os discípulos pensaram, espera aí, esse barco vai ficar apertado. Será que vai ter lugar para todo mundo? Não é melhor, não é mais confortável ir para o outro barco e acompanhar e seguir Jesus atrás do barco dele? Não. Porque tem momentos, meu filho, minha filha, tem momentos que você tem que entrar no barco que Jesus está. Você não tem que seguir o barco dele. Você tem que estar no barco de Jesus. E se nós estamos no barco de Jesus, coloca aí, eu estou no barco de Jesus. Eu estou no barco de Jesus. Entrando Jesus no barco, seus discípulos seguiram ele. Vou dizer uma coisa para você, talvez o barco de Jesus não fosse uma lancha, dessa que a gente vê lá em Angra dos Reis, linda, confortável, luxuosa. Talvez o barco de Jesus fosse um barco mais simples da época. Não fosse um Camaro amarelo, fosse um Fusquinha. Falar assim, vou entrar nesse Fusca, mas eu sei que Jesus está nele. Mas também não vou ficar nesse Camaro, que eu sei que Jesus não está nele. Eu estou trabalhando com hipóteses, com tese. Porque é melhor entrar no barquinho com Jesus do que naufragar numa lancha e ela acabar afundando, indo a pique por causa das tempestades. Alguém está entendendo o mistério aí que está sendo revelado por Deus? Então eu vou dizer para você, eu estou no barquinho com Jesus. Não é navio não, gente. Não é Titanic, não é transatlântico não. É barco. Jesus entrou num barco. Estou nesse barco, né, Thaís? Estamos nesse barco. Porque tem gente querendo andar de lancha sem Jesus, enquanto alguns andam no barquinho com Jesus e estão protegidos das tempestades. Tem gente querendo ostentar sem Jesus e acabam naufragando em meio ao mar. Mas Jesus está falando, aleluia, eu estou no barquinho, alguém quer entrar comigo? É simples, é humilde, é pequeno, é apertado. Talvez a igreja que você esteja seja simples, pequena, apertada, nem ar-condicionado tem. É bacana, agora o pessoal pode dar coraçãozinho, joinhas no Facebook, né? Deus seja louvado. Mas é importante você participar aí no comentário. Gente, Jesus está falando para mim e para você, olha, vão ter vários barcos, lanchas, navios, Titanics, mas a minha proposta é, se entrar no meu barquinho, estão protegidos.
se entrar no meu barquinho, estão protegidos. Alguém já está no barquinho de Jesus aí? Os discípulos vão ver vários barcos e vão pensar, gente, todo mundo sabe que se entrar nesse mar, na altura do campeonato, é tempestade na certa. Se entrar nessa situação agora, o bicho vai pegar. E Jesus... Ô, glória, Thaís! Vocês me ajudam a pregar, vocês são bênçãos. Se entrar nesse negócio agora, vai ficar estreito. Mas Jesus está falando, deixa a lancha para lá. Deixa o navio para lá. Fica no barquinho comigo, que a tempestade não vai te naufragar. Né, Fatinha? O barquinho não vai afundar. Pode entrar nesse ministério, pode entrar nessa liderança, pode entrar nesse projeto, pode entrar nessa proposta. Se você sabe que Jesus está aí, pode entrar. Pode entrar. Graças a Deus, Alexandra. E o interessante é que os discípulos vão seguir Jesus. E desculpe, quase meia hora eu ainda não saí da introdução. Os discípulos estão seguindo Jesus. O barco vai ficar apertado, desconfortável. Mas Jesus está nele. Às vezes você está meio incomodado com esse lugar aí onde Deus te colocou, no seu trabalho, né, nessa equipe, nessa liderança, nesse projeto, nesse propósito, nesse ministério. Está meio apertado, parece que não tem espaço para você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus está no barco, Ele é o comandante. Ele é o capitão do barco. Né, Júnior? Aí, glória a Deus. Ele é o capitão, ele está no comando. Não se preocupa se você vai aparecer ou não vai. Né, Michel Macedo? Se Jesus está no barco, fica tranquilo, a liderança é dele, o comando é dele. A gente não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é ele. E o interessante disso tudo é que Jesus não quer aparecer no barco. No versículo 24 de Mateus 8, vai dizer, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas ruins, na maioria das vezes, elas acontecem de repente. De repente. De repente. Está dizendo aqui, de repente, uma violenta tempestade. Eu estou dizendo para você que acabou de entrar nesse barco que Jesus entrou e você seguiu ele. Talvez você não esteja vivendo isso agora, você já viveu, ou talvez você esteja vivendo isso agora, ou talvez você possa viver isso daqui a partir de agora. A tempestade vem de repente, ela não avisa. A força da natureza geralmente não avisa. A força que foge dos nossos controles, das nossas mãos, geralmente ela não avisa. Não avisam. Vem de repente. Glória a Deus. Vem de repente. De repente chega uma coisa violenta. De repente chega uma coisa drástica, uma notícia triste, uma perda, um acidente, uma enfermidade, um susto, uma tragédia, uma morte. De repente chega. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo, que você está guardado e protegido. A tempestade não era uma simples tempestade. A tempestade era uma tempestade violenta, segundo o texto. É verdade, Júnior.
Isso vai mudar. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. A tempestade, ela veio sobre o mar, fez com que o mar agitasse as ondas e atingisse o barco, mas não atingiu quem estava dentro do barco. Deixa eu falar uma coisa para você. A tempestade vai vir. Sim, desculpa te falar isso. Ela vem. Ela atinge o barco, mas ela não atinge quem está dentro do barco. Porque quem está dentro do barco com Jesus não é atingido. Você pode entrar em desespero como eles entraram. Você pode ficar angustiado como eles ficaram. Você pode entrar numa situação de pânico como eles ficaram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se o barco que você está, se a direção que você está indo, porque o barco nos leva a uma direção, é a direção que Jesus te passou, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir a violência negativa que for, que você está guardado e protegido. A violência da tempestade era tanta que os discípulos entraram num estado de desespero, de forma que as ondas inundavam o barco. As ondas inundavam o barco, mas não destruíram os discípulos. Porque discípulo de verdade está sempre do lado de Jesus. Não está contra Jesus. Discípulo de verdade está sempre coladinho com Jesus. Lembra coladinho com Jesus? Coloca aí, eu estou coladinha com Jesus, lado a lado, andando com Ele. Barco está apertado, né? A situação está desconfortável, desfavorável, mas eu estou com Ele. No barco. E no barco que Jesus está, barco não naufraga. Por isso você já pode declarar aí, meu barco não vai naufragar. Meu barco não vai naufragar. Você entende o que eu prego? Diga amém. Diga amém. Coladinho com Jesus, né, Marilene Marçal? Glória a Deus. O interessante disso tudo é que a tempestade era tão forte, tão violenta, que os discípulos entram em estado de desespero, enquanto Jesus dorme com travesseiro. Leia Mateus, Marcos e Lucas que você vai ver que ele dorme no travesseiro. Ó, a tempestade, olha Jesus. Jesus está dormindo em meio à tempestade. Será que Jesus não sabia que a tempestade era tão violenta? Nenhuma tempestade é capaz de destruir o poder de Jesus, nem muito menos a sua pessoa. Ele tem controle sobre ela. Os discípulos ficaram tão desesperados que eles falaram, vamos acordar, vamos acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. O interessante é que existem pessoas que só clamam Jesus à beira da morte. Desculpa, tá? Eu precisava falar isso. O interessante é que só tem pessoas, existem pessoas, aqui não, por aí, que só clamam Jesus à beira da morte. Só clamam Jesus quando vem a tempestade. Só clamam Jesus
quando chega o desespero, o caos, a tribulação. Mas Jesus, ele é tão bom, ele não é mortal, cheio de rancor, cheio de mágoa, ressentimento como nós temos, que ele é misericordioso. Ele diz, tudo bem, mesmo me buscando nesse processo de desespero, eu vou despertar no teu entendimento, porque eu não durmo. Dormir é para quem se cansa, Jesus não está cansado de nada. Já falei isso aqui, eu vou resolver esse negócio. O interessante é que tem pessoas que no meio da tempestade quer despertar Jesus, porque quando eles vão acordar, eles vão despertar Jesus, eles vão estimular Jesus, eles vão chamar Jesus, eles vão acordar Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, em meio a essa tempestade que você está passando, que eu passo, que eu tenho passado, o nosso Deus não está dormindo não, ele não tosqueneja nem dorme. Isso somos nós é que achamos, porque não acreditamos ao ponto de colocarmos a nossa fé em ação. Então entenda uma coisa, em meio à tempestade, se você achar que Jesus está dormindo em silêncio e não está respondendo às suas orações, eu estou falando de oração, clame. Porque aqui está dizendo que os discípulos, para chamarem a atenção de Jesus, ou seja, para acordarem Jesus, eles clamaram, clamando, Senhor, salva-nos. Porque às vezes vão existir tempestades que vão chegar sobre a minha e a sua vida para nós identificarmos na pessoa de Cristo que Ele é o Salvador do mundo. Como aconteceu com alguém da tua família ou até mesmo com você recentemente, desse livramento, dessa coisa triste que você passou. Tempestade violenta atinge barco e faz naufragar, mas o barco onde Jesus está, ele fica intacto. Deixa eu falar uma coisa para você, a tempestade está forte? Responde para mim, a tempestade está forte? A tempestade está violenta? Pode até balançar o teu barco, pode até balançar o teu barco, pode até balançar, mas se você está no barco de Jesus, ele só vai balançar, ele pode até parecer que vai ser inundado, mas ele não vai naufragar. Se o barco que você está, se a direção que você está é a direção de Cristo, esse projeto, propósito, não vai naufragar. Pode balançar em meio à tempestade. Pode vir uma força negativa e violenta contra esse propósito. Pode vir algo contra a sua vida, pode te balançar, pode te desestruturar, pode te desequilibrar, pode te amedrontar, pode colocar você num estado de pânico, de angústia, de desespero. Mas calma aí, se você sabe que Jesus está no barco, e Ele está no barco, em nome de Jesus, calma aí, Ele não afunda. Mas é o pior mar da época, pastor. É onde todo mundo diz que entrou ali naquele horário, naquele caminho, naquele segmento, é naufrágio certo. Podem falar o que for. Se Jesus chamou para entrar, pode entrar, seguir, confiar, enfrentar a tempestade, que ele não vai naufragar. Você vai chegar até o outro lado que ele te direcionou. Então entenda uma coisa, Thaís Leão. Os discípulos foram acordar Jesus, não é porque ele dorme, é porque Jesus, talvez, nessa mente que viaja, que pensa, fértil para os propósitos divinos, deve pensar, eu vou simular um soninho aqui,
para ver se eles acordam, porque na verdade quem estavam dormindo é eles, não era Jesus. Olha que coisa. Porque os discípulos perderam a fé por causa da tempestade. Meu Deus, que coisa forte. Os discípulos titubearam por causa da tempestade. E às vezes Jesus tem que permitir algumas coisas. Sabe para quê? Para despertar a nossa fé. Para despertar a nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé, ela não pode estar condicionada às circunstâncias da vida. A nossa fé não pode estar condicionada às situações que estão nos cercando. Então o que ele vai falar? Os discípulos vão em direção a Jesus e vão para acordar Jesus do sono. E talvez alguém deve falar assim: ei, Jesus, acorda. Alguém vai chamar. Outros vão tocar em Jesus. Vão tocar: Senhor, acorda, acorda. E deixa eu falar uma coisa para você. Em meio às tempestades, em meio ao caos, às dificuldades, toca em Jesus. Toca em Jesus. Toca em Jesus. Talvez você esteja passando por uma tribulação tão ferrenha que a única coisa que Jesus está querendo é que você toque nele, que você chame ele e que você faça o que os discípulos fizeram. Pastor, eu já chamei, eu já orei, eu já toquei. Então ele está falando, é hora de clamar. Porque sempre vai ter um efeito. Uma oração, um toque e um clamor. No versículo 25, quando nós vamos entrar no versículo 25, a Bíblia vai deixar bem claro no versículo 24 que Jesus estava dormindo. Mas quando os discípulos foram acordá-los, foi para pedir salvação. Salva-nos, porque a morte é certa. Você que já disse aí, isso não tem jeito, essa pessoa não vai mudar, esse caso não vai para frente, esse relacionamento morreu. Jesus está dizendo, não vai morrer, não vai acabar, mas atingiu na saúde, no sangue, é a leucemia, é o reumatismo, é o câncer, é o HIV, minha irmã. Meu irmão, é a AIDS, no vulgo, todo mundo conhece. Jesus está dizendo, peraí, essa tempestade que você passou, por você chegar aqui agora, colocar a tua fé em ação, eu vou praticar um milagre na sua vida. Eu estou te curando desse impossível. Ninguém controla a tempestade, nenhuma máquina, nenhum ser humano, nenhum governo terreno controla a tempestade. O que eu estou dizendo para você é que tudo aquilo que está fora do seu controle, Deus está começando a controlar agora, restaurando a saúde, restaurando matrimônios, restaurando relacionamentos, restaurando a tua fé, restaurando o teu projeto, restaurando a tua vida, restaurando a tua saúde, restaurando aquilo que você disse, não dá mais. Isso é impossível.
essa tempestade me abalou de tal forma que eu não consigo mais seguir adiante. Hoje você entrou aqui, algumas pessoas entraram aqui, eu quero ver se tem coragem para dizer isso. Vou chutar o balde, vou jogar tudo para o alto, vou largar tudo, vou abandonar a fé. Não aguento mais essa vida, parece que tudo piorou depois que eu estou seguindo nesse barco com Jesus. O que está acontecendo? Só por calúnia, difamação, perseguição? E para você, que porventura estava pensando assim, eu vou dizer para você, Jesus está dizendo, essa tempestade não veio para destruir o teu barco, mas veio para trazer salvação sobre você e a tua casa. Salvação sobre você e a tua família. O versículo 26 vai dizer assim, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Glória a Deus, Fatinha. Por que vocês estão com medo? Jesus vai dialogar em meio à tempestade, porque a tempestade faz com que nós possamos aprimorar um diálogo com o Todo-Poderoso. Glória a Deus, Eva Laurindo. Deus seja louvado. Ninguém me falou isso, mandou recado para mim não. A palavra está sendo revelada na hora. Graças a Deus, Fatinha. Então Jesus ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus faz uma pergunta. As tempestades servem também para que nós possamos ouvir a voz de Jesus. As tribulações servem para nós podermos conversar, clamar, e Jesus responde. Mas o interessante é que na tempestade a gente ouve melhor. Porque os discípulos vão responder. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus faz uma pergunta. E antes da resposta dos discípulos chegarem até o ouvido de Jesus, pelo menos não é relatado aqui, antes, então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está se levantando em direção a essa tempestade e está colocando ela no devido lugar dela, aonde ela nunca deveria ter saído. Essa pessoa que se levantou contra o seu ministério, contra a sua vida, contra a sua família, Jesus está se levantando a seu favor e está colocando ela no seu devido lugar. Jesus está pegando essa tempestade, esse caos, esse inferno que causaram, e está colocando ele no seu devido lugar, de onde ele nunca deveria ter saído. Jesus está pegando essa coisa que estava balançando o teu barco, essa coisa que está balançando a sua vida, essa pessoa que está balançando a sua fé, essa pessoa que está tentando te desvirtuar, te desencaminhar, te parar, e está repreendendo isso em nome de Jesus da tua vida, está acalmando. Jesus está acalmando as tempestades. Graças a Deus, Alexandra. Jesus está acalmando as tempestades. Ele está acalmando a tua tempestade. Ele está acalmando a tua tempestade. Sabe por quê? Porque ele se levantou a seu favor. Ele se levantou perante a sua causa. Ele se levantou perante esse processo, né? Tanta injustiça, né, meu irmão? Às vezes nós passamos nas mãos dos juízes da terra, né? Eu sei o que é isso. Mas Jesus, que é o juiz, Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso juiz, está se levantando e está dizendo assim: eu repreendo esse vento. Esse vento que balançou o teu barco está sendo repreendido agora em nome de Jesus.
teu barco vai parar de balançar. Essa incerteza, essa dúvida que estava te atingindo, está sendo paralisada agora. Eles estão pensando que vão ganhar em cima de você alguma coisa? Eles estão pensando que vão ganhar em cima de você alguma coisa? Algum dinheiro em cima de você? Eles estão pensando que você vai passar por uma injustiça? Vão não. Jesus está repreendendo esse vento da sua vida. Jesus está repreendendo esse vento da sua casa, esse vento do seu barco. Esse vento não vai fazer o seu barco virar, não vai fazer o seu projeto naufragar, não vai fazer a sua vida perecer. Esse vento, em nome de Jesus, está sendo repreendido agora. Pastor, me processaram indevidamente. Jesus está repreendendo esse vento. Pastor, me difamaram injustamente, me envergonharam em público. Ele está repreendendo esse vento, está revertendo. Está colocando o vento no devido lugar. Agora, uma coisa interessante de se mencionar é que após o vento cessar e a tempestade acabar, veio completa bonança sobre a vida dos que estavam dentro do barco. Quem está dentro do barco com Jesus passa por tempestade, mas é guardado e protegido, mas vive momento de bonança, vive momento de regozijo, vive momento de alegria, vive momento de absoluta comunhão com o Todo-Poderoso. E deixa eu falar uma coisa para você: quem está dentro do barco com Jesus, por mais forte que seja o vento, por mais forte que sopre o vento, por mais forte que sejam as tempestades, não cai do barco, não sai do barco, não afoga no mar, porque Jesus, mesmo parecendo que está quieto, sem fazer nada, dormindo, ele continua no controle do barco. Nenhuma tempestade é capaz de afundar o barco que Jesus está presente. E o versículo 27 vai dizer assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o que eles estão falando, força da natureza. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, ceiavam com Jesus, participavam dos milagres com Jesus, mas não conheciam o poder de Jesus? Conhecer o poder de Jesus na hora das bênçãos é maravilha, é fácil. Eu quero ver você conhecer o problema de Jesus nessa tribulação, esse caos que você está enfrentando. Conhecer o poder de Jesus na vitória é fácil. Eu quero ver conhecer confiar no poder de Jesus na desgraça. Quem é esse? Olha só a pergunta que as pessoas vão fazer. Quem é esse? Os homens ficaram perplexos. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus está fazendo agora na nossa vida, na minha e na sua, que crê, que diz aí eu recebo, vão deixar as pessoas perplexas, atônitas, vão deixar as pessoas estarrecidas, de boca aberta. Quê? Mas como é que aconteceu? Como é que se reverteu esse problema? Talvez elas não entendam o processo do propósito, mas a vitória está certa. Pode ficar confiante. Você que está agarrado nesse propósito aqui, você que já faz parte do meu ministério em nome de Jesus, pode ficar tranquilo. Você está protegido pela palavra de Deus. É só você colocar sua fé em ação. Só isso. Só isso. Jesus queria despertar a fé dos discípulos em meio à tempestade. Em meio às tempestades, é hora de despertar a sua fé.
É hora de despertar a sua fé. Jesus está permitindo a tempestade para poder despertar a fé que está dentro de você, mas você nem mesmo acredita que já tem fé. Você duvida. Isso acontece, também acontece comigo, tá? Tem pessoas que falam para mim, pastor, o senhor orou, a pessoa foi curada, né? Dom de Deus, glória a Deus. Às vezes a gente fica assim, caramba, a gente, ainda mais quando é de longe, eu quero ver o documento, eu quero ver o testemunho, né? Às vezes a gente fica, isso é normal, mas ele está despertando isso em mim, como está despertando isso em você também. Jesus, ele quer que você tenha fé. E as pessoas vão ficar perplexas com o que ele vai fazer com você, que escolheu o mais humilde, o mais simples, né, irmã? Calma, irmão. Né? Às vezes você idealiza uma pessoa, né, completamente fora do que Deus planejou, né? E às vezes, né, meu irmão, uma pessoa simples, humilde, é que está a maior vitória da sua vida. Um barquinho, quem diria que um barquinho daquele iria proteger Jesus, iria proteger as pessoas que estavam com Jesus? O interessante é que o Titanic, um navio daquele que disseram que nunca ia afundar, afundou. Mas o barquinho humilde de Jesus não afundou. É melhor estar no barquinho de Jesus do que estar nos Titanics da vida. Aleluia. É melhor estar no barquinho de Jesus do que estar nos Titanics da vida. Vai voltar agora, Laurinha. Em nome de Jesus, eu vou fazer essa oração. Estou terminando. E ficaram perguntando, quem é esse? Quem é esse moço? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A pessoa anda com Jesus, caminha com Jesus, come com Jesus, tem comunhão com Jesus, mas na hora da desgraça, parece que não conhece Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Esse é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Sempre será o mesmo. Jesus Cristo, o Nazareno, Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. O que Jesus fez aqui, gente, é que nenhuma máquina pode fazer. E deixa eu falar uma coisa para você poder entender. As ondas dos mares, às vezes, são tão fortes que é capaz de fazer o que fez aqui, essa desgraça aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer. As ondas fortes do mar, eu acho que em 3 meses derrubou parte da passarela e matou 2 ou 3 pessoas, eu não sei se foram 2 ou 3. Olha a força do mar. Mas quem está no barco com Jesus está protegido. Está protegido. Está protegido. E Jesus é como se ele estivesse dizendo para a tempestade da sua vida assim agora: cala-te, cala-te, cala a boca, chega de falar, de infernizar, eu te repreendo em nome de Jesus. Cessou essa tempestade, cessou esse inferno, essa gritaria, cessou essas palavras vãs, acabou. Quem mandou foi Jesus, não foi eu não. E após fazer tudo isso, Jesus completa a missão, levando os discípulos de um lado a outro. Então, para você mudar de um ponto para outro ponto, de um nível para outro nível, segue os caminhos de Jesus. Pastor, estou sujeito a tempestade. Tá sujeito a tempestade sim, mas nenhuma tempestade derruba quem está no barco de Jesus. E se Jesus entrar no barco, não espera nem ele chamar, vai atrás, entra no barco dele. E eu entendo que um dos objetivos maiores dessa mensagem é mostrar que com Cristo no barco, nós atravessamos qualquer tempestade da vida. Com Cristo dentro do barco, nós atravessamos qualquer tempestade da vida. Grava isso que eu te falei. Com Jesus Cristo dentro do seu barco, você atravessa qualquer tempestade da vida. Qualquer tempestade da vida você vai atravessar. Pastor, o vento está forte.
mas o controle do barco está na mão de Jesus. Jesus estava presente, quieto, calado, mas estava presente. Jesus estava quietinho, dormindo, mas estava dentro do barco. Jesus não se manifestou em algum momento, mas estava dentro do barco. Jesus estava dormindo, mas estava dentro do barco. Jesus estava dormindo, mas o barco não naufragou. Tem coisas que não dá para a gente entender, a gente tem que pegar e tem que crer. Tem que pegar e tem que crer. E como eu não consigo terminar a mensagem nas lives por causa do tempo, só tenho 1h30 para falar aqui, só 1h30, né? Você já tem a paciência de ficar 1h30 comigo aí. Eu vou terminar a mensagem dizendo para você: Jesus está no comando da sua vida. É só você entrar no barco que Ele está guiando. Só você entrar no barco que Ele está convidando. E se você está fora do barco de Jesus e quer voltar para Jesus, coloca aí agora: eu quero voltar para o barco de Jesus, pastor. Eu estou afastado sim. Se você nunca esteve no caminho do Senhor, pastor, eu quero entrar nesse barco de Jesus aí. Quero entrar. Quero que ele seja o comandante da minha vida. Eu quero voltar para o barco, pastor. Eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu quero voltar. Quero voltar. Eu me afastei sim, eu errei. Eu errei bastante, eu escorreguei. E Deus me tocou nessa palavra. Eu quero voltar, eu quero me reconciliar. O momento é esse, porque eu vou orar por você agora. Se você quer voltar para Jesus, se você quer voltar a entrar no barco, as tempestades não vão mais te destruir. Nem áreas da sua vida, nem relacionamentos, nem projetos, nem sonhos. Mas o momento é agora, se você quer voltar para o barco. Eva Laurindo, glória a Deus. Gente, profetizem na vida da Eva Laurindo, dê uma palavra de fé para ela. Fatinha, eu lembro, graças a Deus, Eva Laurindo quer voltar para Jesus. E nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar para Jesus agora.